O nosso assunto de domingo é a parábola do semeador, uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas de como o Evangelho é recebido na vida das pessoas. Esta passagem está registrada nos Evangelhos de Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 23, Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20, e Lucas, capítulo 8, versículos 5 a 15, onde também foi dada a explicação clara de Jesus acerca do seu significado. Jesus usou diversas parábolas como essa, histórias simples do dia a dia, para aplicar o reino de Deus. Nos próximos minutos, você acompanhará o que Jesus quis dizer quando falou a parábola do semeador, descrito por Marcos. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Jesus contou essa ilustração de sementes sendo lançadas em diferentes tipos de solos para explicar os diferentes tipos de respostas que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus. Quando se trata em semente aqui, meu amado, eu estou falando da palavra santa. E principalmente, chama-nos a atenção para que tipo de resposta nós próprios damos ao Evangelho. Uma multidão ouvia o Senhor enquanto ensinava à beira do mar. Depois, quando estavam reunidos com seus discípulos mais próximos, Jesus lhe explicou o significado da parábola do semeador. Então ele disse: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? A parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solos. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso, convém refletir sobre quem nós mesmos somos nessa ilustração. Solo à beira do caminho. Há pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreendem o que Jesus estava dizendo. Nesse caso, a semente nem chega a germinar a terra, pois não encontra um lugar no coração do ouvinte. Neste primeiro tipo, o solo é duro, firmado em si mesmo, impede que a semente germine. Essa terra pavimentada como um caminho constante recebe muitos viajantes de um lado para o outro, mas não se abre para receber a boa semente para brotar. A semente é pisada ou comida pelas aves. Semelhantemente, a dureza do coração do ouvinte impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme sua vida. Ela fica tão superficialmente no campo das ideias que logo o diabo vem e a retira de sua mente. Solo pedregoso. Outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem da fé em Jesus Cristo. Mas quando enfrentam as dificuldades, logo abandonam a fé. São superficiais e demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provém de Deus.
Mas quando vem o problema, logo desistem. O sol quente das lutas por causa da fé acaba secando os brotos porque não tem raízes firmes. Essa ilustração nos ensina que a emoção não é suficiente para fazer germinar a palavra de Deus em nós. É preciso ter fé de verdade em Jesus Cristo. É necessário dar lugar a Ele com uma vida totalmente entregue, que abra espaço para que Ele cresça e transforme o nosso coração. As rochas aqui podem significar os impedimentos que nós próprios colocamos para não receber totalmente a Jesus. São pequenas pedras que se tornam nossos tesouros pessoais, ídolos até nós mesmos, falsos ensinos, filosofias banais e muitas outras coisas que ocupam nossa vida, concorrendo com a verdade de Cristo. São entulhos de coisas que carregamos e consideramos mais importante do que o Evangelho de Jesus. Solo com espinheiros. Essa terra está dividida entre a boa semente e os espinhos das ervas daninhas ao redor. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvido aos seus próprios interesses e às paixões momentâneas. Não permite que ela cresça. A semente tenta desenvolver-se, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações mundanas. Semelhante ao interior, esse tipo de solo também não é favorável para o crescimento da semente. Se na terra rochosa há pedras demais que impedem a raiz de aprofundar, neste caso, há problemas externos que a impedem de frutificar. Os espinhos são as muitas preocupações, as ambições desta vida que impedem o Evangelho de produzir bons frutos. A palavra nunca atinge o seu potencial, nem transforma essas vidas, pois está abafada por outras vozes do mundo. Solo fértil. Finalmente, há um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nessas pessoas, o Evangelho é bem incorporado, pode crescer e produzir muitos frutos. Esses que ouvem a palavra e compreendem pela fé são pessoas que produzem frutos em grande quantidade, pois multiplicam a semente recebida, comunicando a outros a mensagem de Cristo. A palavra preenche tanto a sua vida, que ela se alastra aos outros à sua volta, espalhando a boa semente. Sabemos que o mérito dessa abundância não é da terra, nem do semeador, mas de Deus, a fonte de vida. Jesus é a palavra eterna, que dá o crescimento e faz frutificar a todos que o recebem verdadeiramente. Que tipo de solo você é hoje? Se você já ouviu e compreendeu a mensagem da salvação em Jesus Cristo, assuma um compromisso real com Ele. Sua vida será inteiramente de Deus, e assim poderá ver os frutos do trabalho do Senhor Jesus, aquele que, morrendo como grão na terra, João 12:24, deu a vida aos que creem. A mensagem de Deus que, por amor, enviou Jesus ao mundo para dar vida, João 3:16, deve produzir muitos frutos em nós e através de nós, para a glória do Senhor. Amém? Espero que você tenha digerido esse alimento espiritual e que possa gerar bons frutos em sua vida. Um grande abraço do evangelista Paulo Beto. E se você gostou da mensagem, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com a sua família. Aproveite muito bem o seu domingo, fique na paz do Senhor, tenha uma boa semana e até o nosso próximo encontro.